Deus é bom. Deus é maravilhoso. E Ele está se manifestando em nosso meio. Amém, irmãos? Glória a Deus por sua vida. Glória a Deus por você estar aqui para exaltar o nome santo do Senhor. Essa canção, ela é bastante antiga, né? Mas ela nunca sai de moda. E essa canção nós só deixaremos de cantar quando Ele voltar. Que aí não tem mais sentido, né? Não terá mais sentido cantá-la. Mas eu creio que está muito próximo de nós deixarmos de cantar essa canção. Porque eu creio que Jesus está voltando. Em breve Ele chegará. E nós devemos estar preparados para isso. Amém? Nós vamos falar exatamente sobre isso hoje. O tema de hoje é: Jesus virá. Jesus virá. Você pode abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo 24. Mateus, capítulo 24. Nós vamos ler a partir do verso 36. Mateus 24, 36. Amém? Quanto ao dia e à hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Pai, obrigado. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado por Tua presença em nosso meio. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. E que mais uma vez, Espírito Santo, o Senhor possa falar poderosamente em cada coração, Pai. Nós sabemos que o Senhor tem uma porção especial para cada um nesta noite. E que cada um possa estar preparado para receber aquilo que o Senhor tem para nos entregar nesta noite, Pai. Que não seja palavras minhas, que não seja a minha vontade, mas que seja a vontade do Senhor. E que nós possamos, Senhor, estar dispostos a passar pela transformação proposta na Tua palavra, para que sejamos homens e mulheres preparados para a vinda de Jesus. Amém. Jesus virá. O capítulo 24 de Mateus, ele vai falar a respeito da segunda vinda de Jesus e vai falar a respeito da tribulação, da grande tribulação. E aí nos versos 36 ao 39, ele vai citar a respeito do que aconteceu ali na época de Noé. E esse texto, irmãos, do 36 ao 39 tem lições importantíssimas. Eu gostaria que nós estivéssemos bastante atentos a tudo que o Senhor tem para nós nessa noite. Eu já li esse texto algumas vezes, mas quando eu estava preparando esta palavra aqui, o Senhor falou poderosamente comigo. E eu peço ao Senhor que também fale com você, em nome de Jesus. Primeira coisa que eu gostaria de destacar: será como nos dias do dilúvio. Para quem gosta de anotar, primeiro ponto: será como nos dias do dilúvio. No versículo 37 diz assim: como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Meus irmãos,
eu creio que todos aqui conhecem a história. Conhecem a história da arca, a história de Noé, seus filhos, a sua esposa, as suas noras, e também conhecem a história de um dilúvio que veio e matou todos. E olha que quem estava na arca? Aqueles que estavam preparados, aqueles que estavam aguardando o dilúvio. Então eu fico tentando imaginar, às vezes, como que foi aquela época, como foram aqueles dias. E o texto ele vai nos falar algumas coisas, mas não fala muito detalhes de como era a vida de Noé, de como era sua parentela, de como eram seus amigos, de como era a comunidade onde ele vivia. Mas, irmãos, com certeza Noé tinha parentes. Com certeza Noé devia ter primos, tio, tia, sobrinhos. E apenas Noé e seus filhos e esposa e noras estavam se preparando para o dilúvio. Talvez aquele parente próximo dele, que ouvia até mesmo ele falar a respeito do dilúvio, não estava se preparando para o dilúvio. Eu imagino os pais das 3 noras de Noé, porque as noras entraram na arca juntamente com os seus respectivos maridos, mas e os pais delas? E as suas mães, e os seus irmãos, e os parentes dela? Talvez ela estava ali acompanhando o seu marido, talvez ela ficasse meio assim: olha, meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus primos não estão dando crédito ao que o meu sogro está dizendo, não estão dando crédito ao que nós estamos construindo, ao que nós estamos fazendo. Eu estou preocupado com a minha parentela. Vamos procurar compreender, irmãos, toda essa história aí. E então, eu fico imaginando os amigos de Noé, porque com certeza ele devia ter amigos. Um homem já com uma idade bastante avançada, devia ter muitos amigos, muitos conhecidos. E com certeza, muitas dessas pessoas talvez estiveram ali juntamente com Noé, ouvindo até mesmo Noé falar a respeito das histórias, falar dos seus parentes. Ele com certeza deve ter ouvido falar muitas outras coisas, né, a respeito de Deus. Mas o povo não dava crédito, não estava dando crédito. Eu creio que no meio daquelas pessoas que estavam em contato com Noé, haviam crentes, pessoas que criam em Deus, pessoas que acreditavam no mesmo Deus de Noé. E talvez essas pessoas até andassem com Noé, compartilhavam das histórias de Deus com Noé, mas eles não acreditavam que o dilúvio aconteceria. Noé e sua família acreditavam, mas os outros não acreditavam. Preste bem atenção nisso. A palavra do Senhor está dizendo: como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. E nós não estamos vivendo dias tão diferentes. Eu ia pedir isso, irmã Esther, se quiser fechar tudo, pode fechar. Obrigado. Porque, meus irmãos, hoje nós temos muitas pessoas que são amigos do Evangelho, são parentes de cristãos, são pessoas que conhecem as Escrituras, são pessoas que até vão aos cultos, leem a Bíblia, mas não têm um compromisso com Deus e não acreditam na segunda vinda de Jesus. Talvez possam até acreditar, mas não como a palavra diz. Porque se a gente acredita, a gente se prepara para a segunda vinda. E se a gente não se prepara, porque a gente não acredita. Porque eles talvez pudessem até acreditar que fosse cair uma garoazinha, mas um dilúvio onde todos fossem morrer, não. Isso não vai acontecer, Noé. Então eles não deram crédito, não acreditaram. E os que não acreditam, perecem. Você pode repetir isso comigo? Os que não acreditam, perecem. Geralmente, nós não acreditamos em algo que nunca aconteceu. Guarde isso. Geralmente, nós não acreditamos em algo que nunca aconteceu. Já havia acontecido um dilúvio antes? Não. Então, quando Noé chegou com essa notícia, essa novidade, ele chegou dizendo: olha, vai cair muita água do céu, vai cair muita chuva e vai inundar tudo, vão todos morrer afogados. Nós precisamos construir aqui um grande barco para nós ficarmos dentro. As pessoas zombavam dele, porque isso nunca havia acontecido antes.
Então nós temos muita dificuldade em acreditar em algo que nunca aconteceu. Se eu chegar para você e falar assim, olha, eu estava com um parente que estava doente, nós fomos até lá e ungimos ele com óleo, nós oramos e o meu parente ficou curado. Você vai ter dificuldade em acreditar nisso? Não, porque isso sempre está acontecendo. É algo que talvez até você já tenha vivenciado, algo que você já tenha visto no meio da sua família. Pessoas que estavam enfermas e foram curadas, pessoas que estavam com câncer e foram curadas, pessoas que estavam com qualquer outro tipo de enfermidade e foi curada. Lá na igreja que a gente pastoreava antes, tinha um vaso, um irmão que ele tinha HIV. Ele saiu de casa e ficava andando pelas ruas e não queria mais voltar para a esposa e estava se perdendo. E nós acompanhamos e conversamos e oramos. Resumindo, depois de tudo isso, ele voltou para sua esposa, já tem um outro filho e vive muito bem até hoje esse casal. E já fazem anos. Irmãos, se eu conto essa história, você acredita, porque é uma coisa que já está comum, principalmente para nós que somos cristãos, estamos acostumados a ver o agir de Deus no meio do seu povo, no meio da humanidade. Então nós acreditamos, mas naquela época quando Noé disse assim, olha, vai chover e vai morrer todo mundo afogado, alguém acreditou? Não, ninguém deu crédito. Irmãos, infelizmente nós estamos também vivendo algo muito semelhante hoje, porque nós estamos declarando, Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. As pessoas falam assim, não estão acreditando, por quê? Porque Jesus nunca voltou. Ele veio uma vez há mais de 2000 anos atrás, nasceu de uma mulher como uma criança normal, cresceu como um ser humano normal, e até então as pessoas achavam que ele era um ser humano normal, até então que ele morreu e ressuscitou. Opa, deixou de ser normal. E depois de tudo isso ele ainda sobe à vista de todos e é recebido nas nuvens pelos anjos. Opa, algo diferente há neste homem. Ele não é apenas um homem, ele é o Filho do homem. Aí agora alguém diz, o Filho do homem está para voltar e buscar a sua igreja. Bom, isso nunca aconteceu, então eu acredito que não vai acontecer. É conversa fiada. E as pessoas não dão crédito. O texto deixa bem claro, irmãos, versículo 37. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do homem. Deus disse que, aqui nesse texto, Deus está dizendo que exatamente como os homens se comportaram na época de Noé, eles se comportariam quando estivesse próximo da vinda do seu filho. E é exatamente o que nós estamos vendo. Eu nunca, nesses meus 36 anos de evangélico, eu nunca vi tanta pregação do evangelho no mundo. Eu nunca vi tanta facilidade para se ter acesso ao evangelho como a gente tem hoje. Hoje só aqui no meu celular eu tenho 8 versões diferentes da Bíblia. E se eu quiser outras é só baixar. Mas eu uso 8 que estão aqui. Mas se eu quiser pregação 24 horas por dia, eu tenho no YouTube, se eu quiser. Aí eu tenho pregações que eu posso escolher o tema. Eu quero ouvir falar sobre a grande tribulação. Coloco lá grande tribulação e vou ouvir pregações sobre grande tribulação. Eu quero ouvir falar sobre prosperidade. Muitas pessoas gostam de pesquisar sobre prosperidade e ver palavras sobre prosperidade. A melhor prosperidade na vida do homem é dar crédito ao que a palavra diz. Ele vai ser sempre um homem próspero. Eu quero ouvir palavras sobre batismo do Espírito Santo. Vai lá, tem N palavras. E nunca foi tão fácil a gente ter acesso ao Evangelho. E nunca eu vi a humanidade tão perdida como está hoje. Então o homem não está perdido por falta da palavra. O homem está perdido por falta de dar crédito à palavra. Exatamente como aconteceu na época de Noé. Eles não pereceram, todos eles pereceram por falta de palavra, mas eles pereceram por não dar crédito à palavra. E hoje, infelizmente, é o que está acontecendo. Mas isso já a Bíblia já dizia que aconteceria. Como nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do homem. A segunda coisa,
Antes de falar da segunda coisa, eu quero dizer para você que talvez hoje você seja um Noé. Nós aqui estamos cheios de Noés. Noés, você me entende? Porque o que nós fazemos? Nós anunciamos aquilo que Deus já nos disse que está por acontecer. Exatamente como Noé fez. Noé anunciou a todos aquilo que Deus havia lhe dito que aconteceria. E aconteceu. E nós estamos anunciando: Jesus virá. Jesus voltará. Tem uma canção bastante antiga da época que eu era adolescente, que é bem assim: Jesus virá, outra vez aqui Jesus virá. Jesus virá mais uma vez aqui. E todos juntos em um só louvor, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Quem lembra dessa música? Eita glória, eu não sou velho sozinho. Tem um monte de velho comigo aqui, glória a Deus. Sejam bem-vindos, velharada. Nós é que estamos sustentando este mundo, amém? Dizem que os jovens aqui são fortes, mas ai desses jovens se não fosse a gente, estavam perdidos, né? Então, irmãos, desde quando eu era adolescente, eu ouvia dizer que Jesus voltaria. Mas se a gente for ler nas Escrituras, irmãos, há 40 anos atrás, não estavam acontecendo tantas coisas como está hoje. Hoje o negócio está escancarado. Quando eu era adolescente, para quem não sabe, eu vou fazer 48, estou com 47. Então, há 30 anos atrás, eu tinha 17. Então vou colocar mais um pouquinho, 35 anos atrás eu estava com 12. Lá no Rio de Janeiro é um lugar que tem muito maconheiro, muito traficante, muito drogado. Mas dificilmente eu via alguém usando droga. Quando eu tinha meus 10, 11, 12, 13, 14, 15 anos lá no Rio, eu não via pessoas usando droga. Aí você passava num lugar escuro, cheio de mato, o que é que tinha lá? Os maconheiros. Não era assim? Os maconheiros ficavam mocosados, ficavam escondidos, ficavam na moita, ficavam num terreno baldio, ficavam numa casa abandonada, ficavam atrás dos muros, eles ficavam escondidos. Hoje, onde é que estão os maconheiros? Na praça, sentado na frente da casa dele, fumando no meio de um campo de futebol, dando um tapinha na pantera em qualquer lugar que você passar. Hoje o negócio está descarado. Quando eu tinha meus 12, 15 anos, já existiam muitos homossexuais, isso sempre existiu, mas eles eram muito discretos. Tinha lá seu maridinho, se era mulher tinha sua esposazinha, mas na dela, não era escandaloso. Hoje não. Hoje ele quer que você aceite de todo e qualquer jeito, que ele vai ficar beijando no meio de todo mundo. Eu sou um homem casado já há 28 anos, eu não fico beijando minha esposa no meio da rua porque eu não acho elegante. Aí vem um monte de homem barbudo ficar se beijando e quer que eu ache bacana aquilo. Eu não acho. Tem alguma coisa contra eles? Nada. Amo do mesmo jeito que amo qualquer um de vocês, mas eu não concordo de estar fazendo isso no meio da rua. Quer fazer? Faça na sua casa, na sua privacidade. Mas hoje o negócio está escancarado, irmãos. Um homem no Nordeste casou com uma moça, engravidou a moça. A moça, com barrigão, chamou a mãe para ficar em casa ajudando ela quando fosse ganhar neném. O galã engravidou a sogra. Aí a cunhada também estava lá, ele engravidou também a cunhada. Virou notícia, pode pesquisar no YouTube. O homem engravidou a esposa, a sogra e a cunhada. Aí fizeram uma entrevista com ele, ele fala assim: é porque eu sou muito charmoso, sou muito bom de papo. As 3 caíram na minha lábia, eu engravidei as 3. Mas se elas quiserem, eu moro com as 3, a gente vira uma grande família. E as pessoas assistem isso e dão risada. Ele tem 60 e pouco ou 70 anos, uma coisa assim. E acham graça. Irmãos, quando eu era criança, era vergonhoso uma mulher casar sem ser moça. Hoje em dia, quando uma moça está com 20 anos e diz que vai casar e diz que é moça, o quê? Você é moça? Meu pai, você está brincando. Por quê, irmãos? Porque está tudo virado. Está tudo bagunçado. Aquilo que era antes um padrão
aquele que foi estipulado, instituído por Deus, ficou totalmente perdido. Hoje o padrão é cada um faz o que quer, cada um cuida da sua vida, é liberdade total, não importa a forma de amar, o importante é ser amado. Está ou não está muito parecido com o que a palavra diz? Se você for ver, a volta do Filho do Homem, o amor de muitos se esfriará. Hoje as pessoas matam um ao outro por causa de uma pedrinha de crack, por causa de uma ofensa no campo de futebol. O amor de muitos esfriará. Bom, segundo ponto que a gente quer destacar aqui para os irmãos. Viviam normalmente. Olha o que diz o versículo 38. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Olha só, vamos ler o 37 e o 38 novamente. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Como eles eram nos dias de Noé. Nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Veja que a Bíblia aqui não está apresentando nenhum pecado. Aqui não está dizendo que eles estavam cometendo pecados. Você leu aí, você viu? O que eles estavam fazendo? O povo vivia comendo e bebendo. É pecado comer e beber, irmãos? Hoje mesmo eu comi e eu bebi. Não é pecado. Aí aqui está dizendo, casando-se e dando-se em casamento. É pecado você se casar e é pecado você se entregar a um casamento? Não é pecado. Então o que ele está querendo dizer aqui? Aqui não está dizendo assim, porque na época de Noé, enquanto Noé construía a arca, alguns estavam roubando, outros estavam matando, outros estavam violentando, outros estavam estuprando, outros estavam fazendo isso e aquilo, alguma coisa do gênero. Porque se tivesse isso escrito, aí a gente diria assim, realmente esse povo aí não podia entrar na arca mesmo, né? Porque senão ia contaminar até a família de Noé. Mas veja que não, está falando de coisas que eu e você fazemos no nosso dia a dia, com exceção de se casar, né? A gente não casa todo dia, mas é aquilo que a gente faz no cotidiano. Estavam comendo, estavam bebendo, eles se casavam, se davam em casamento, normal, dentro de um padrão. Eles faziam o que era normal e faziam até mesmo o que era saudável. Então qual é o problema? Há algum problema de se comer, de se beber, de se casar, de se dar em casamento? Não há problema nenhum nisso, meus irmãos. Qual é então o problema? Exatamente aí é que está o problema. Porque enquanto Noé estava preocupado com a sua família em se preparar para um dilúvio, algo que Deus havia anunciado, os outros viraram as costas e continuaram a sua vida normalmente. Viviam normalmente, não estavam nem aí, como a gente diz, estava nem azul. Não estou nem preocupado, esse Noé está falando que vem dilúvio, eu não estou nem aí para dilúvio. Eu vou comer, eu vou beber, eu vou casar, eu vou tirar férias, eu vou viajar, eu vou curtir, porque a vida é curta e não sei o que. Estou nem aí para dilúvio. Então, eles agiram normalmente numa época em que eles deviam estar preocupados com aquilo que Deus havia anunciado. Exatamente a mesma coisa que estamos vendo hoje. Hoje nós estamos vendo que a maior parte da humanidade está vivendo normalmente, não preocupado com uma coisa muito grande, muito importante que está para acontecer, que é a volta de Jesus. E naquela época também estava para acontecer algo muito grande, muito importante, o dilúvio. Mas não se preocuparam com isso. E hoje da mesma forma, as pessoas, a grande maioria das pessoas, não está preocupada com a volta de Jesus. Estão vivendo a sua vida normalmente, como se a volta de Jesus fosse apenas uma historinha, não fosse acontecer.
falar nisso, tem uma... não sei se é uma piada, uma história, mas eu vou colocar como se fosse uma parábola. Ela é meio cômica, mas é uma parábola para a gente entender o que isso quer dizer. Certo pregador estava numa praça pregando o evangelho. Ele falava alto, eloquente, mas havia um bêbado ali perto. Então ele estava justamente falando sobre isso, que Jesus virá. Jesus está voltando, Jesus vai voltar, Jesus está vindo. Aí um bêbado lá perto falava assim: vem nada, ele vem nada. Aí fala: Jesus está vindo, Jesus está voltando. E o bêbado: vem nada, ele vem nada. Aí ele virou para o bêbado e falou assim: o senhor está atrapalhando eu pregar o evangelho, eu vou chamar a polícia para você. Aí ele falou: esse vem, esse vem. É uma história, uma parábola, mas ele ilustra exatamente o que nós estamos dizendo. Nós estamos anunciando para todos: se preparem, Jesus está voltando. Talvez a pessoa não olhe na sua cara e diga como aquele bêbado: vem nada. Mas por dentro ele está: estou ouvindo isso já tem 2000 anos. Jesus vem nada. Exatamente aí é que está o problema. Estão vivendo normalmente, como se não estivesse para acontecer algo muito importante. Mas você sabia que para alguns Jesus já veio? Porque a partir do momento que a pessoa morreu, ele só está esperando. Ele não tem mais o que fazer. Jesus está preocupado conosco que estamos vivos. Qual a escolha que nós vamos fazer? Qual a decisão que nós vamos tomar? Para aqueles que já morreram, irmãos, não tem o que fazer mais. Já foi. Essa palavra é para nós, que nós estamos vivos. Então o foco, o objetivo sou eu e você. Nós estamos vivos. Nós ainda podemos decidir, nós ainda podemos escolher se vamos viver como aqueles homens da época de Noé ou se vamos viver como o próprio Noé, como os filhos de Noé, preparados para algo grande que o Senhor está para fazer. Hebreus capítulo 9, versículo 27 e 28. Eu quero te dizer uma coisa enquanto você procura. Precisamos ficar atentos à nossa vida. Como eu disse, essa palavra é para nós que estamos vivos, mas nós precisamos ficar atentos à nossa vida, porque a nossa vida é única. A nossa vida é única e nós não teremos segundo tempo. Não tem segundo tempo. Não existe prorrogação. É um tempo. Acabou, acabou. Olha o que diz em Mateus 27, Mateus 9, 27 e 28. Diz assim o 27. Desculpa, Hebreus, né? Hebreus 9. Eu queria ver se os irmãos estão ligados. Hebreus 9, Hebreus 9, 27. Diz assim. Acharam? Hebreus 9, 27. E assim como cada pessoa está destinada a morrer uma só vez, e depois disso vem o julgamento. Olha só, talvez a sua versão pode estar diferente, essa aqui é a NVI, mas é exatamente isso que quer dizer. Olha só. E assim como cada pessoa está destinada a morrer uma só vez, depois disso vem o julgamento. Em algumas traduções está dizendo mais ou menos assim: importa que ao homem que viva ou morra uma vez, e logo após isso virá o juízo, exatamente, virá o juízo. Agora, aqui está dizendo que nós temos uma vida. Irmãos, nós não temos segundo tempo. Não é como um jogo de futebol, que você pode perder o primeiro tempo, vai para o vestiário, conversa com a equipe e volta no segundo tempo com todo o gás, toda a disposição para vencer o segundo tempo. Não existe segundo tempo. Acabou o primeiro tempo, um abraço, irmãos, já foi. Quem ganhou, ganhou, quem perder, perdeu. Você é um vencedor ou você é um perdedor? Eu creio que eu estou falando para vencedores. Eu creio que eu estou falando para aqueles que acreditam que Jesus virá. E eu creio que você está se preparando para a vinda de Jesus, porque você não quer perder. Amém? Olha o que diz o versículo 28. Também Cristo foi oferecido como sacrifício uma só vez para tirar os pecados de muitos. Ele voltará, não para tratar de nossos pecados, mas para trazer salvação a todos os que o aguardam com grande expectativa. Aleluia!
Aleluia. Olha o que o versículo 27 e 28 está nos dizendo, irmãos. Nós só temos uma vida, nós só temos uma chance, uma oportunidade. E no versículo 28 está dizendo: aqueles que aproveitaram essa oportunidade, Jesus vai voltar, não agora para tratar o pecado, como ele fez da outra vez. Da outra vez ele veio para tratar o pecado, para que o homem agora fosse perdoado do seu pecado. Mas agora na segunda vinda não, ele vem para trazer salvação àqueles que estão preparados para subir com ele. Então nós não podemos brincar, irmãos. A nossa vida é preciosa demais para poder a gente ficar brincando com ela. Eu tenho certeza que se aquele povo todo que tivesse lá na época de Noé e ficaram para fora da arca, se eles tivessem uma oportunidade de vir aqui falar conosco, eles falariam com toda a veemência: pelo amor de Deus, cuida da sua vida, ouça o que a palavra está dizendo, porque é verdade. Eu não ouvi, olha o que aconteceu comigo. Então, irmãos, isso aqui não é brincadeira. Jesus virá. Jesus virá. Terceiro e último ponto. Não estavam atentos. Eles não estavam atentos. Vocês lembram o primeiro e o segundo? O primeiro: será como nos dias do dilúvio. O segundo: viviam normalmente. Terceiro: não estavam atentos. Olha o que diz o verso 39. E eles não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Olha o que diz no começo do versículo 39. E eles nada perceberam. Eles não estavam atentos, irmãos. Nada perceberam. Meus irmãos, o diabo sabe que Jesus está voltando. Ele conhece as escrituras melhor do que nós. Ele sabe que Jesus está voltando. E uma das estratégias do diabo tem sido tirar o foco das pessoas. Uma das estratégias tem sido tirar o foco. Irmãos, são tantos atrativos que nós temos hoje que a gente não dá conta. São tantas coisas que nos chamam a atenção, que nos atraem, que a gente não dá conta. Se você parar para pensar, mesmo nessa época de pandemia, com milhões de pessoas agora em casa, eu, por exemplo, estou trabalhando home office, estou trabalhando em casa, desde o dia 23 de março, eu não vou na empresa, eu só trabalho de casa. E assim como eu, existem milhões no mundo. E ainda assim, com as pessoas trabalhando em casa, as pessoas tendo mais tempo para ficar em casa, mais tempo para ficar com a sua família, ainda assim parece que as pessoas não têm tempo para as coisas, principalmente se são as coisas de Deus. Parece que não tem tempo. Por quê? Irmãos, basta você observar aí, ó, nas ruas, nas praças, nos transportes, você vai num comércio, você vai num shopping, até mesmo na igreja, infelizmente até mesmo na igreja, o que geralmente as pessoas estão fazendo quando você vai nesses lugares? Vai no shopping, vai num restaurante. Espera aí, irmão, deixa eu só ver um negócio, depois a gente continua. O meu Instagram me mandou uma notícia nova aqui. Mas também eu tenho o Facebook, que tem coisas muito importantes. Vocês não se importam de eu ficar vendo meu Facebook? Aí também eu tenho o WhatsApp. É importante, eu tenho que ver meu WhatsApp. Mas também eu tenho um monte de amigos aqui que me seguem no Twitter. Aí eu tenho que dar oi para meus amigos no Twitter. E eu tenho que ver também umas coisas muito boas que lançaram no YouTube. Aí só um pouquinho. Mas eu também tenho uns filmes novos, umas séries maravilhosas que saíram na Netflix. Aí eu tenho que assistir. Ah, não dá tempo de eu fazer nada, não dá tempo de eu sair com você, não dá tempo de ler a Bíblia porque eu estou muito ocupado. É ou não é verdade? Você vai num restaurante, como que as pessoas estão? O casal vai para o restaurante, 2 casais vão para o restaurante, o que eles estão fazendo? A mulher está lá, principalmente assim, quando é o primeiro encontro, o segundo encontro, o cara quer conquistar a moça,
Aí ele larga o celular de lado, porque o mais importante da minha vida é você, mulher. Eu quero te conquistar. Agora, depois que já conquistou, peraí, mulher, eu tô vendo mais notícias aqui. Aí é o TikTok, né, que chama? É TikTok. E é tanta coisa que eu não dou conta de acompanhar. É muita coisa. Tanto grupo de WhatsApp. E é tanto amigo. A pessoa tem tanto amigo, mas tanto amigo. O dia que o filho está precisando de um leite, não aparece um para ajudar ele a comprar o leite. Porque são todos amigos virtuais. Isso, irmãos, é a estratégia que o inimigo tem usado para tirar o nosso foco, tirar a nossa atenção. Eu não estou dizendo que nada disso é pecado. Eu tenho Instagram, eu tenho Facebook, eu tenho WhatsApp. Mas isso não pode tirar o meu foco, não pode tirar o meu objetivo, não pode tomar todo o meu tempo. Isso você pode usar como uma ferramenta inteligente, não como uma ferramenta burra. Eu espero que você entenda a diferença de uma para outra. A ferramenta inteligente vai te fazer algo de bom e te fazer crescer. A ferramenta burra vai tomar todo o seu tempo e você não cresce nunca. Não tem tempo de estudar, não tem tempo de ler alguma coisa, não tem tempo de se preparar para nada, não tem tempo. Por quê? Porque eu estou me atualizando. Então nós temos que tomar cuidado com essas coisas, porque o diabo sabe que Jesus está próximo de voltar. Então ele não está colocando coisas escandalosas para chamar a sua atenção, porque você, quando bater o olho, isso é do diabo. Agora, se ele coloca algo tão simples e que todo mundo usa, você fica 23 horas por dia ali, só para almoçar. Toma cuidado, porque também foi mais ou menos assim na época de Noé. A diferença é que eles eram distraídos com outras coisas, não com celular, não com redes sociais. As redes sociais, programações de TV, ainda mais aquela pessoa que tem uma Sky em casa, uma Oi, uma Net, alguma cabo de net, alguma coisa assim, e agora tem aqueles aparelhos clandestinos que você compra e pluga na internet, pluga na sua TV, você tem todos os canais disponíveis. Eu sou contra isso, mas é cada um com a sua sentença. Eu não vou julgar. E eu não tenho, eu sou contra. Eu tenho uma Oi paga, eu tenho uma Netflix paga. Quando eu tenho um tempo, vou lá, assisto né? Esses dias, por exemplo, como eu estava com bastante folga no meu trabalho, aqui na igreja diminuiu bastante as correrias, né, do dia a dia, na época do final do ano. Aí eu assisti alguns filmes românticos e comédias com a minha esposa. Assistimos aqueles filmes de Natal românticos, onde a pessoa briga, chega no dia de Natal, se encontra, e aí né, aí no final os dois estão se beijando. Aí eu olho para minha esposa, ela olha para mim, aí um faz coraçãozinho pro outro. Ai, meu chuchu, só 20 anos de casado, ai, maravilha. A gente assistiu vários filmes bem bacanas. Vários não, parece que são muitos, uns 4 mais ou menos, né? Parece que eu fiquei o dia inteiro assistindo filme, eu assisti uns 4. Agora tem gente, irmãos, que não tem um controle, é descontrolado, não tem foco, ele facilmente é desfocado. Então tome cuidado, são tantas as distrações, mas isso não é pecado. Você assistir um filme não é pecado, lógico, dependendo do filme que você está assistindo. Você assistir uma Netflix, você ter YouTube, isso não é pecado. Esse é o problema. Naquela época eles também estavam fazendo coisas que não eram pecados. Comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Hoje a gente tem outras distrações, mas temos que tomar cuidado para isso não tomar o lugar que é de Deus. As coisas, elas estão acontecendo bem debaixo dos nossos narizes e a gente não está percebendo. Se você for ver as escrituras, o que fala a respeito da segunda vinda de Jesus, as coisas estão acontecendo exatamente debaixo dos nossos narizes e a gente não está atento para isso. Se você puder, vamos lá, Mateus 24, vamos ver algumas coisas que ele fala, que esse texto fala. Aqui nos versos anteriores a esses que nós lemos, a gente leu 36, 37, 38 e 39. Agora vamos lá em cima, lá no começo, no versículo 5. Alguns sinais da vinda de Jesus. O versículo 5 que diz: porque muitos virão em meu nome dizendo,
eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Você já viu alguém proclamando ser o Cristo? Aqui no Brasil tem um, lá na Coreia tem um, lá na China tem um. Ele diz que ele é o Cristo. Já tem Cristo demais para minha época, já deu, né? Na mesma época, 3 Cristos contemporâneos está errado, porque Cristo é só um, então já tem alguma coisa errada. Versículo 6: e ouvireis de guerra e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Você ouviu falar de guerra, irmão? É o tempo todo guerra. Versículo 7: porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Irmãos, quando eu fui fazer um estudo sobre escatologia fala a respeito dos últimos tempos. Quando eu fui fazer um estudo sobre escatologia, eu fui estudar a respeito de terremotos, porque aqui fala sobre isso, porque haverá tremores, terremotos. Eu fui estudar. Eu não lembro exatamente as datas, mas eu vou chutar assim, só para os irmãos entenderem. Aqueles que estudam sobre terremoto, essas coisas, eu esqueci o nome que se dá. Esqueci o nome. Eles falaram que de uma época da humanidade até a época de Jesus, vamos dizer que ocorreram 200 terremotos. Da época de Jesus até 1800 e lá vai alguma coisa, ocorreram esses mesmos 200 terremotos. Quer dizer que em bem menos tempo, de 1800 e pouco até 1960 alguma coisa tal, ocorreram esses mesmos 200. Quer dizer, em menos de 100 anos ocorreram os mesmos 200. Aí eles falaram que de 1960 alguma coisa até na época que eu fiz o estudo, que foi 1999, 98 por aí, quando eu fiz esse estudo, já tinha ocorrido mais de 200. E se você for ver, só no ano 2000 já ocorreram mais de 200 terremotos. Aí você pode dizer, mas terremoto sempre teve, mas nunca teve tantos um atrás do outro, como a gente tem visto. Aqui está dizendo que nós teremos pestes. Você ouviu falar de peste, aí pessoa que está morrendo com tantas doenças, peste daqui, peste dali. Versículo 8 diz assim: mas todas essas coisas são o princípio das dores. Versículo 9: então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Versículo 12 diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. A iniquidade multiplicou e o amor se esfriou. Hoje você vê mãe jogando bebê recém-nascido pela janela do carro, na estrada Miguel Sutil. Vocês viram essa história? Uma mãe acabou de ganhar o neném, não queria o bebê, jogou pela janela do carro, naquelas matas que tem ali perto do fundo do Parque Mãe Bonifácia, por ali, e alguém foi lá e encontrou. Uma bebê acabara de nascer. A própria mãe fez isso. O amor de muito esfriará. E as coisas estão acontecendo, irmão. Bem aqui, ó, debaixo do nosso nariz. E a gente ainda está duvidando que Jesus está para voltar. Eu não quero te dar medo. Eu quero te alertar. Nós precisamos ficar atentos. Porque Jesus virá. E Ele vai levar aqueles que estiverem preparados. Como na época de Noé. Uns zoavam, zombavam, enquanto outros creram na palavra que Deus havia dito através do teu filho Noé. E aqueles que zombaram, todos pereceram. Aqueles que creram foram salvos. Eu acredito que você é desses que crê. Amém? E eu quero dar uma oportunidade a você. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Eu gostaria que a igreja fechasse os olhos, baixasse a sua cabeça. Não existe outra forma de você se encontrar com Jesus nas alturas e morar no céu. A única maneira é se entregando a Jesus, declarando Jesus como seu Senhor e o seu Salvador. Nós declaramos aqui hoje numa canção, diz assim: meu Salvador, meu resgatador. Ele é o nosso Salvador, o nosso resgatador. E se não for através dele, se não for por ele,
nós vamos perecer. Se você não sabe, a arca é uma simbologia representando Jesus. Quem está na arca está salvo. Quem está fora da arca está perdido. Isso quer dizer, eu e você, se nós estivermos em Cristo, estamos salvos. Se nós não estivermos em Cristo, estamos perdidos. E eu quero orar por você, você que quer estar em Cristo, e dizer, Senhor Jesus, eu quero estar em Ti, eu quero que o Senhor habite em mim e eu quero estar contigo. A minha vida a partir de agora pertence ao Senhor. Eu quero estar com o Senhor, eu quero ser salvo. Levante a sua mão que nós vamos orar por sua vida, vamos orar por você. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Mais alguém? Levante a sua mão, nós vamos orar por você. Vamos apresentar você ao Senhor e declarar, olha Senhor, aqui está mais um filho e uma filha do Senhor, que estará preparado para quando o Senhor voltar. Amém. Pode baixar sua mão, você que já levantou. Tem mais alguém? Pode levantar a sua mão. Amém. Mais alguém? Amém. Aleluia. Eu convido vocês a virem aqui à frente. Vocês que levantaram a mão, várias pessoas levantaram, não tenham vergonha, pode vir aqui. Nós vamos apenas apresentar você. Vamos orar por você. Colocar você diante do Senhor. Tem bastante espaço, vocês podem ficar afastados um do outro. Pode vir aqui à frente, não tenha vergonha. É uma decisão muito importante. A gente decidir estar em Jesus. Estar com Cristo. Pode ficar de frente para mim, tá? Amém. Se você está aí meio na dúvida ainda, pode vir também. Se você está de repente meio afastado, meio desanimado, andou meio, sabe, não sei se eu vou, não sei se eu não vou, e hoje você quer firmar um compromisso com Jesus, falando, Senhor Jesus, eu estou contigo, estou contigo mesmo, firme e forte, estou contigo. Vem aqui à frente também, reafirmar esse compromisso com o Senhor. Aleluia. A nossa vida é única, irmãos. Depois que você expirar, acabou. Não adianta acender vela, não adianta fazer missa de 7º dia, não adianta pagar promessa, não adianta fazer mais nada. A decisão quem deve tomar é você em vida. Depois que passar, passou. Nossa vida é única e ela é especial. Por isso que Jesus morreu por nós. E é por isso que Ele nos dá a oportunidade de irmos até Ele, para então nós sermos salvos. Aleluia.